Fala aí, galera do bem, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Papo Binário. Bom, como eu prometi, vou fazer aqui uma análise desse Erebus. Eu prometi que ia fazer a análise dele e tal, eu fui ver, ele é gigante, mas eu acho que eu vou conseguir fazer pelo menos o inicial aqui, né, para dar uma ideia, né, de uma análise básica de um binário Linux. Claro que tem milhões de maneiras de fazer isso e milhões de ferramentas. Vou usar só algumas nesse vídeo, algumas que eu gosto, que são livres e tal. Mas tem ferramentas pagas, tem outras coisas. Cada analista faz de um jeito, enfim. Não quero aqui dizer qual o jeito certo, simplesmente um dos jeitos. Beleza, então o que eu tenho aqui é o nosso carinha, né? Eu tenho o executável aqui, né, que é eu usei o comando file, né, baseado na libmagic. Para quem não conhece, dá uma googlada aí para entender isso. File, libmagic, é um assunto legal de entender. E ele me diz aqui que é um ELF 64 bits, que é a versão que eu tenho aqui, porque esse Linux, essa máquina virtual é de 64 também. Dinamicamente linkado. Se é dinamicamente linkado, eu posso usar o LDD para ver de quais bibliotecas ele depende, né? Eu já vi que ele depende da libc, libpthread, libm, que é libmath. Ou seja, é um binário escrito em C, né? Nenhuma novidade até então. Sabendo-se que ele é escrito em C, a gente sabe que vai usar técnicas aí, né? Vai esperar que a gente veja código, chamadas a bibliotecas e coisas do tipo em C nele, né? Que isso eu vou deixar para a segunda parte dessa análise, assim, né? Primeiro eu queria mostrar esse cara, ver ele um pouquinho por dentro, assim, um pouquinho rodando, como ele funciona, e depois a gente parte para outras coisas. Bom, eu tenho um documento de teste aqui. Se eu der um file nele aqui, ele está em home user test.docx, eu acho. Tá vendo? Não, é um documento do Microsoft Word 2007. É um documento, né, que eu escrevi um monte de coisa dentro dele, salvei coisas aleatórias, só para a gente ver. Eu vou criar aqui também um diretório, simulando que esse cara seja um servidor web, né? E vou colocar um HTML lá. HTML, oie, HTML, index.html. Lembrando que isso aqui vai me repetir, ó, o último argumento da linha anterior, para não precisar digitar de novo, né? Tá lá, ó. Só esqueci de colocar o maior aqui. Pronto. Agora eu criei um arquivo chamado index.html, dentro desse var www, né, para simular como se fosse um servidor, né. Bom, posso até criar um aqui de novo. A gente poderia criar aqui mais diretórios, né? Vou criar aqui de A a Z. Beleza. E vou copiar aqui esse index.html para Z também. Ups. Como é que eu vou fazer isso aqui de uma maneira simples? Acho que eu vou fazer um for mesmo aqui. De A a Z. cpindex.html para aí. Beleza. Agora se eu der um find aqui, legal. Dentro de cada diretório eu tenho um index.html, né? E eu tenho esse index.html fora aqui também. Vou deixar ali. Simulando como se fosse um servidor, né? Cheio de subsites de outras pessoas, né? Dos clientes e tal. Voltar onde eu estava. Home user Erebus. Está aqui o carinha. Então tem esse documento de teste, né, que eu comentei a vocês,
mas simulando esse website aí, esse web server, né? Apesar disso, eu não tenho Apache no ar, tá? Eu não tenho HTTPD ou Apache mesmo, né? Tá vendo? Não tem esses caras no ar. Então isso aqui não é, de fato, um servidor web. Mas o Erebus não testa para ver se o servidor web, se o Apache está instalado, então não vai fazer diferença. Legal, então estamos prontos. Vamos, como diz o Waze. Vamos rodar o cara aqui. Deixa eu dar permissão de execução para ele primeiro. E agora rodar. Percebe que ao rodar, ele já saiu. Esse programa já foi encerrado. Né? E as coisas, né, não foram encriptadas. Então, o file ainda está lá e está mostrando o arquivo do hoje. Ele ainda é o arquivo do hoje, não rolou nada. Mas se a gente olhar aqui agora, esse PS que eu fiz aqui antes, ó, tem um processo chamado HTTPD rolando que não tinha antes. Isso significa que esse cara criou esse processo. E na segunda parte da análise a gente vai buscar por essa string. Você concorda que se ele criou um processo chamado HTTPD, é bastante razoável crer, né, supor que essa string HTTPD está dentro desse binário do Erebus e a gente pode buscar por ela? Né? Quer ver? Ó, string "-x", né? Erebus aqui, tal, grep HTTPD. Olha ela lá. Está aqui o offset no arquivo, né, onde ela se encontra, e ela está lá. Então, assim, na segunda parte da análise a gente vai buscar por dentro de outros software e tudo, mas já dá para imaginar, né, que se a gente encontrar onde essa string é referenciada no código, a gente vai estar perto do código que cria, né, esse processo aqui. Não é isso? Isso é uma suposição, na minha humilde opinião, válida. Né? Bom, e agora esse cara está rodando, né? É um daemon, né? Ele tem algumas funções ali, ele tem um processo de criptografia que a gente vai ver. Já foi explicado como funciona no artigo original, né, sobre da Trend Micro sobre o Erebus, mas de qualquer forma a gente vai ver essas chamadas de funções e tal, as coisas que ele está fazendo, mas ele demora um pouquinho. Bom, em algum momento depois ele cria um outro processo, então tá vendo ali tem um outro HTTPD, né? Filho, né? Aqui tá, ele é filho desse aqui, ó. Então esse 9307 é filho do 9201. Então tem um processo filho ali que está efetivamente encriptando as coisas. Nesse momento, o arquivo já sumiu, o teste.docx. Na realidade, se eu der um ls lá no home user, os arquivos foram renomeados, e eles ganharam essa extensão encrypt. E eu tenho ali um texto. Né? E esse texto diz aí, ó, seus documentos, fotos, tudo foi encriptado, né? E aí tem um ID de vítima para eu entrar em contato lá para poder fazer o pagamento. Eu tenho que usar um desses sites aqui, ou com o Tor, ou com aqueles sites lá que fazem a conversãozinha e tal. E aqui está o Machine ID dessa máquina infectada, né? Isso é diferente para cada vítima infectada. O malware gera um Machine ID para o atacante saber quem é a vítima, né? E quem pagou. E aqui tem uma chave. E assim, né, termina o caso do ransom. Se o cara olhar aqui no www também, que eu tinha criado os diretórios, tá vendo?
a gente entrar lá, ó, no E, no A, no D, em todos lá, tudo que seriam os sites, né, teriam sido perdidos. Então, novamente, essa é uma ameaça, assim, é um ransomware, né? Agora, aqueles processos HTTPD já morreram, né? O processo de encriptação já acabou. E você vê que o sistema ele não fica inutilizável, né? Eu consigo logar, deslogar, ele não encripta os arquivos essenciais, coisas em etc, por exemplo, porque isso tudo está num arquivo de configuração que a gente vai ver na segunda parte da análise, que é um JSON, que é um arquivo de configuração interno dele, que tem os diretórios que ele exclui e tal. É bem feito o negócio, assim, bem apanhado. Como eu estava dizendo, esse tipo de ameaça ele não é automática, né? Então não é. Teve alguns usuários de Linux que ficaram, mas aí o negócio não é navegando e tal. Velho, primeiro que a galera não tenta, usuário, quem faz vírus para Linux em geral não tenta pegar o usuário final, tenta pegar servidores. E segundo que, uma vez que entrar num servidor Linux, e isso é infelizmente fácil, não é culpa do Linux, é por causa das aplicações web que a galera bota, que são muito vulneráveis em vários casos. Isso seria o mesmo no Windows. Acontece que Linux tem muito mais servidor web, né, Linux do que o Windows, só isso. E uma vez que a galera ganha Shell, entra aí e roda esse ransomware na mão, né, e assim vitimiza. Foi assim que fizeram esse ataque. E a galera usava vários software velho e tal, antigos, né. Você está vendo aqui que eu tô como root. E por padrão o web server não roda como root, então mesmo que o cara ganhe uma shell, ele teria que escalar privilégio e tal. Mas a galera faz, os atacantes fazem isso. Então não é que é vírus para Linux, é um ataque, entende? Que envolveu uma ferramenta que é um ransomware, que foi esse aí, e pode acontecer com muitos outros, né? Tem vários outros ransomware para Linux, esse não é o primeiro. Né? Então é isso. Né? É assim que fica a máquina de alguém que. Isso aqui seriam os arquivos originais, né? Aqui o index.html virou isso aqui. Né? Então, se a gente olhar como é que ele está por dentro, ele tem o mesmo texto, né? E depois tem ele aqui todo encriptado. Então, assim, esse carinha, essa estrutura, é como fica de alguém que foi infectado, né? E aí na segunda parte dessa análise, a gente vai olhar esse arquivo por dentro, ver um pouquinho, né, de como ele faz isso, como é que ele se configura, qual é o lance dele, que é uma parte mais de análise assim. Ele é muito grande, não dá para analisar tudo, mas acho que vai dar para ter uma boa ideia de como ele funciona. Beleza? Então a gente se vê na próxima parte. Até lá você dá um like aí pra gente, dá um clique, compartilha também e se inscreve no canal. Se inscreve no canal e ativa a notificação, senão você não vai receber a próxima parte, que é a parte de análise, a parte mais legal. Valeu!